E aí galera, eu vim aqui falar com vocês sobre o Schopenhauer. Schopenhauer é o Arthur Schopenhauer, e ele é um filósofo que é muito estudado nos dias de hoje, e ele também, de uns anos pra cá, tem caído muito no Enem. Então vamos lá. O Schopenhauer, ele viveu no século XIX. Ele nasceu no ano de 1788 e morreu em 1860. E ele influenciou muito o Nietzsche, o Freud, anos depois. E o Schopenhauer ele era conhecido como filósofo da música. Ele era conhecido como filósofo da música. E qual que é a principal obra do Schopenhauer? A principal obra do Schopenhauer é O Mundo como Vontade e Representação. O que isso quer dizer, o mundo como vontade e representação? Ele dizia que o mundo é a minha representação, ou seja, o mundo é a nossa representação. Nós não conhecemos a realidade de verdade do mundo, por exemplo. O mundo é uma grande representação do que os nossos olhos conseguem ver. Por exemplo, o Sol é o Sol. O Sol é o Sol, mas nós, seres humanos, só conseguimos ver o que os nossos olhos são capazes de ver do Sol. Entende? Tem o real, o que é real, a verdade, e o que somos capazes de interpretar ou ver de acordo com a nossa mente, de acordo com a nossa interpretação. E aí o Kant, que é outro filósofo, ele também afirmava isso. Ele também dizia que os seres humanos só entendem as coisas quando eles encaixam essas coisas no tempo e no espaço. Ou seja, o tempo é uma criação humana, é uma criação humana das pessoas para entender e organizar os acontecimentos, as coisas que acontecem ao longo da história. E só por isso a gente já está mudando a realidade como ela é. Só por tentar organizar o tempo, só por criar o tempo, a gente já está mudando a realidade como ela é, porque o tempo é uma criação humana para a gente entender o que acontece. Ou seja, tudo que acontece só faz sentido e a gente só consegue compreender se estiver dentro do espaço e do tempo. Enfim, continuando. E aí, por exemplo, dá outro exemplo para deixar um pouco mais claro. Até quando a gente pensa na gente, a gente já está representando, por exemplo, com roupas, com estilo de roupa, com carro, com óculos, uma pessoa que é muito falante ou é muito quieta. Ou seja, quando a gente pensa na gente ou quando a gente pensa em outra pessoa, a gente já está representando. Por exemplo, é o que eu conheço de mim, Ayrton. Não é o que eu sou, mas sim o que eu sou capaz de conhecer do Ayrton. Isso é o que diz o Schopenhauer. Os objetos, ele diz, são condições que os nossos olhos interpretam. E cada um tem a sua interpretação, cada pessoa tem a sua interpretação. Mas o que move essa representação aos nossos olhos, o que move essa representação que nossos olhos veem, são as nossas vontades. É o nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele nos ajuda a ver as coisas do jeito que a gente vê. Do jeito que vemos. Algo inconsciente guia a nossa vida consequentemente, a maneira como a gente vê as coisas. E esse algo é a vontade. E o Schopenhauer também, ele discordava um pouco do Hegel. Hegel também foi outro filósofo muito conhecido e muito famoso também. E o Hegel dizia o quê? Ele dizia que as nossas ideias são capazes de mudar o mundo e que transformamos o mundo com a nossa lógica e com as nossas ideias. Isso é a dialética hegeliana. Mas para o Schopenhauer não. Para o Schopenhauer, o que transforma o mundo é a vontade e o desejo. As nossas vontades, os nossos desejos é que transformam o mundo. E aí, para o Schopenhauer, como eu já falei, as nossas ações são movidas pela vontade. Vontade de viver, vontade de se alimentar, vontade de comprar alguma coisa. E aí ele diz também que os animais irracionais, eles são guiados pelo instinto e não pela vontade. Por exemplo, a onça. A onça só ataca se ela estiver com fome ou se ela se sentir com medo, se sentir ameaçada por alguém ou por você ou por qualquer o que é que seja. A onça só ataca se ela estiver se sentindo com medo ou se ela estiver com fome. Ela não ataca simplesmente por ela ser uma onça. Entendeu? Ou seja, então a onça não segue uma lógica. Ela não segue uma lógica. Então, por isso que ela sente o instinto e não a lógica de atacar por ser uma onça. E aí, para o Schopenhauer, o instinto do ser humano, o nosso instinto é a vontade. Só que as nossas vontades, elas são passionais. Elas são vontades emocionais
e elas são vontades passageiras. Elas não são vontades racionais. Por exemplo, são vontades que envolvem paixão, sentimento. O que explica nossas ideias é a nossa vontade. Isso é o que o Schopenhauer diz. Sempre que a gente age no dia a dia, sempre que a gente faz alguma coisa, sempre que a gente está agindo no nosso cotidiano, a gente pensa que nós estamos no controle. Que nós estamos no controle de tudo. Que nós estamos no controle de nossas ideias, que nós estamos no controle de nossos pensamentos. Mas só que não. Para Schopenhauer, existe algo que impulsiona as nossas ideias, que faz a gente pensar como a gente pensa, que faz a gente fazer o que a gente faz. E esse algo é a vontade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal. Por exemplo, Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, todos querem que o seu time vença, que a sua seleção seja campeã. Mas não é uma vontade racional. É uma vontade movida à paixão e à emoção. Como que cai Schopenhauer no Enem, por exemplo? Teve uma questão da VUNESP de 2016, que a questão é mais ou menos a seguinte. Qual é o papel da vontade na filosofia de Schopenhauer? Qual é o papel da vontade na filosofia de Schopenhauer? Essa era a pergunta. E qual seria a resposta? A essência da vida. O fator que motiva a existência. Essa seria a resposta. Ou poderia também ser uma outra pergunta, mais parecida. Poderia ser, qual é a essência da vida? Ou qual o fator que motiva a nossa existência? E a resposta seria a vontade. Tem uma frase de Schopenhauer que é muito interessante e ajuda a gente a entender um pouco melhor esse conteúdo. A frase de Schopenhauer, tem uma frase dele que é a seguinte: a vontade é um cego que carrega um aleijado que enxerga. A vontade é um cego que carrega um aleijado que enxerga. A nossa consciência é esse aleijado, que é guiado pela vontade. Por exemplo, quando você faz algo que a sua consciência não queria fazer, porque sabe que está errado, sabe que não pode, mas mesmo assim você vai lá e faz. Mesmo assim você vai lá e faz. Esse é o momento que fica claro que a sua vontade estava te dominando nesse momento. Por exemplo, também para o Schopenhauer, ele também dizia uma coisa bem engraçada. Para o Schopenhauer, a gente é igual um salmão. Para o Schopenhauer, a gente é igual um salmão. Por quê? A gente mata-se a si mesmo para se reproduzir. Nós fazemos coisas terríveis a nós mesmos, mas que são boas no sentido de satisfazer momentaneamente a nossa vontade. Nós estamos sendo guiados por uma vontade consciente, racional, sem fundamentos, e essa vontade, ela nos guia. E também, por exemplo, Schopenhauer também dizia que falar em vontade de viver é um pleonasmo. O que é um pleonasmo? Pleonasmo é subir para cima, entrar para dentro. Isso é um pleonasmo. É uma repetição desnecessária de uma informação, que é uma coisa que já está muito clara, é uma coisa que é óbvia. Então, para Schopenhauer, falar em vontade de viver é um pleonasmo. Por quê? Porque a vontade de viver é a própria essência da vida. A satisfação da vontade, para Schopenhauer, é como uma esmola que nós damos ao mendigo. Uma esmola. Ou seja, se a gente dá uma esmola para o mendigo, ele é satisfeito naquele momento e sobrevive por mais um dia. Mas logo ele estará pedindo e querendo de novo. Então, para o Schopenhauer, a nossa satisfação ela é igual à esmola que damos ao mendigo. Ou seja, nós satisfazemos nossa vontade, mas nunca estaremos totalmente satisfeitos. Sempre buscamos a satisfação dessa vontade, e essa vontade será sempre passageira. E a qualquer momento, a infelicidade e a tristeza voltarão. O Schopenhauer ele faz uma suposição bem interessante. Se vivêssemos num lugar onde os pombos já vivessem assados, já voassem assados, por exemplo, e assim, porque na época se comia pombos, né? Então é por isso que ele usou esse exemplo. Mas poderia ser frango, poderia ser qualquer outro bicho. Mas o Schopenhauer usou isso na metáfora dele. Se vivêssemos num lugar onde os pombos já voassem assados e todos se encontrassem com a sua amada e vivessem eternamente ali, seríamos felizes? Um lugar onde tenhamos tudo à nossa mão. Comida, amor. Para ele não. Para o Schopenhauer seria terrível. Íamos começar a guerrear e a matar uns aos outros. Ou morrer de tédio, também é o que ele dizia. O Schopenhauer ele dizia, olha a condição humana. Está sempre tentando satisfazer suas vontades,
nunca a satisfaz e por isso está sempre triste. Isso é o que Schopenhauer dizia. Mesmo na satisfação plena, ele morreria de tédio, ele, o ser humano. Então a condição humana é bastante complicada na visão do Schopenhauer. Outro exemplo, quando queremos comprar uma guitarra, a gente vai lá e compra a guitarra. Mas quando conseguimos essa guitarra, quando conseguimos algo e saciamos nossa vontade, o que nos resta é o vazio e o tédio. E aí a gente fica infeliz, nós ficamos infelizes e em sofrimento. A partir do momento em que eu conseguir, e aí? O que eu vou fazer? Então a gente acaba buscando outras coisas para satisfazer nosso desejo. E esse é um processo que sempre vai te levar à infelicidade ou à tristeza, porque isso é um ciclo. Sempre estamos buscando satisfazer nossas vontades, querer, conseguir, se entediar e querer de novo. Ou seja, são vontades ruins, porque elas vão sempre te levar à tristeza, ao sofrimento e à infelicidade. É, e aí, como que a gente pode sair disso? Como que a gente pode fugir desse sofrimento e fugir dessa tristeza? Como controlar a vontade para viver melhor? Para ele, para Schopenhauer, podemos conseguir o equilíbrio e a paz através da música e através da arte. Por isso que ele também era conhecido como filósofo da arte e filósofo da música, como eu falei. Ele dizia que através da música e da arte a gente pode conseguir diminuir o nosso sofrimento e ser mais feliz. Também através da espiritualidade. O Schopenhauer ele foi muito influenciado pelas religiões orientais, pelo budismo, pelo hinduísmo. Então ele dizia que também através da espiritualidade a gente pode conseguir diminuir o nosso sofrimento. Na tradição budista, na Índia, tinha um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que é o Buda. E ele vivia num palácio cheio de riquezas. E não sabia do sofrimento que as pessoas do mundo passavam, com doenças, pobreza, enfim, tudo que é de sofrimento para o ser humano. Até que um dia ele saiu desse palácio e conheceu a realidade do sofrimento, a realidade da morte, da doença, a realidade das pessoas. E no fim das contas, ele encontra o caminho do meio, que seria a iluminação. E por isso ele se torna o Buda, que significa o iluminado. Buda significa o iluminado. E por isso que na visão do budismo, todos os seres humanos têm a capacidade de se tornar ou encontrar um Buda dentro de si. E como? Através da sabedoria e conhecendo as nobres verdades de acordo com o budismo. O Buda é aquele que alcançou a iluminação através da meditação. E aí, como eu falei, o Schopenhauer ele foi influenciado por religiões orientais, que são as religiões milenares indianas, budismo, hinduísmo. E essas religiões elas buscam o equilíbrio e o controle dos desejos, das vontades, através do Nirvana. O que seria o Nirvana? Nirvana é o ponto e o nível mais elevado que a sua alma consegue chegar. É um ponto de paz. E como é que você vai alcançar o Nirvana? Através das meditações. Através das meditações é que você pode alcançar o Nirvana. Você pode chegar ao bem-estar, se libertando do querer, da vontade. Para o Schopenhauer, para sermos felizes ou menos infelizes, temos que nos livrar um pouco do querer. Essa é a verdadeira liberdade. Liberdade não é como muita gente pensa, que é satisfazer todas as vontades, pois isso só te leva a querer mais e mais e mais e vai te levar, querendo ou não, ao sofrimento. Como que também cai Schopenhauer no Enem? Por exemplo, cai mais ou menos assim. Quais foram as influências do filósofo Schopenhauer? E aí as respostas poderiam ser as religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, todas essas seriam respostas certas. E o Freud, o Sigmund Freud, que surgiu um pouco depois e é muito famoso até hoje, ele tira do Schopenhauer várias de suas ideias anos depois, sobre o inconsciente, sobre os desejos, sobre os sonhos. O Freud, ele nomeou inconsciente. Ele criou a palavra inconsciente na psicologia. Mas essas ideias e essa noção de inconsciente, elas já existiam com Schopenhauer, em forma de rascunho, é claro, e sem se dar o nome inconsciente ou subconsciente. E depois o Freud vai e viria a desenvolver todas essas ideias que começaram com Schopenhauer. E o Freud hoje ele é referência no mundo e é estudado nas faculdades de psicologia e medicina no mundo inteiro. Ele é uma grande referência, o Freud. E quem inspirou o Freud foi o Schopenhauer. O Schopenhauer, ele é como se fosse o embrião das ideias do que depois viria a ser o ser humano, como uma metáfora, né, nas ideias do Freud. Ou seja, o Schopenhauer foi o embrião e o Freud depois foi o desenvolvimento.
É, e aí eu vou trazer algumas frases do Schopenhauer para deixar ainda mais claro esse conteúdo. Olha a frase de Schopenhauer. É claro e certo que o homem não conhece sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho que vê o sol, uma mão que toca a terra. O que existe para o conhecimento, portanto o mundo inteiro, é tão somente objeto na visão do sujeito, sujeito às pessoas. Outra frase também do Schopenhauer. A vida humana passa-se toda em querer e adquirir. O desejo, por sua natureza, é dor. Sua realização traz rapidamente a saciedade. O objetivo não era mais que uma miragem. A posse mata todo encanto. O desejo ou a necessidade de novo se apresentam sob nova forma. Se não, é o nada, o vazio, é o tédio que chega. E agora a última frase. A distância, que diminui os objetos para o olho, engrandece-os para o pensamento. Ou seja, o que fica distante de você, por exemplo, fica pequeno ao seu olho, só que fica grande no seu pensamento. Ou seja, é uma metáfora e uma reflexão também sobre o desejo. Também sobre as coisas que a gente quer, que quanto mais longe diminui para o olho, você vê de maneira pequena, mas fica grande no pensamento. Então, galera, é isso que eu queria trazer aqui com vocês, os principais pontos do filósofo Schopenhauer, e é isso.